Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou passando para lembrar vocês que daqui a 5 minutos a gente vai começar nosso bate-papo, tá bom? Sobre evolução e traços pessoais, a importância dos traços pessoais, tá ok? Fica aí na linha, aguarda aí e daqui a pouquinho a gente começa. Ah, sim, claro. Pessoal, a professora Rosane que está aqui comigo, ela me lembrou de avisá-los, quem quiser dar um oi, já se apresentar, enfim, a nossa dinâmica aqui é um bate-papo, tá? Então, quanto maior a nossa interação, maior o nosso nível de aprofundamento nos temas e mais a gente consegue acessar as necessidades de cada um. Então, quem quiser já colocando aí nome, de onde por que se interessou pelo tema, por exemplo, alguma dúvida, alguma coisa, que já vai aquecendo o nosso bate-papo, tá bom? A gente começa em 1 minuto. Beleza. Pessoal, então, oficialmente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje é dia 29 de junho, sábado, e o nosso tema de hoje, do nosso bate-papo, é evolução. Você identifica seus traços pessoais? Bem, antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é sobre o princípio da descrença. Então, lembre de não acreditar em nada do que eu estou te falando aqui. Tenha suas próprias experiências, tá ok? O nosso objetivo, e inclusive isso é uma das partes bem sérias do nosso tema de hoje, está muito relacionado ao processo evolutivo pessoal. Tá? Então, não acreditem 100% no que eu estou falando, mantenham o senso crítico de vocês elevados, o senso crítico elevado, tá? Para que a gente consiga entender
e tentar colocar em prática tudo que a gente está debatendo aqui, tá bom? Então, o ideal é sempre 99% de prática e 1% de teoria. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Araújo, eu sou professor do Instituto, tá? E para que esse nosso bate-papo fique produtivo, fique interessante, é legal que vocês participem, interajam bastante aqui. A professora Rosane está aqui comigo, dando suporte. Ela vai passar as perguntas de vocês para a gente poder debater e conversar e aprofundar um pouco mais, tá bom? E lembra de compartilhar, curtir o Facebook do IPC, a própria live, para que mais pessoas, assim como você, possam ser acessadas e terem oportunidade também de entrar na conversa ou de conhecer um pouquinho mais sobre a projeciologia e a conscienciologia, tá bom? Vamos para o nosso tema, então? Evolução. Você identifica seus traços pessoais? Bem, a gente já começou com uma pergunta, né? E aí eu gostaria de fazer, então, para você essa pergunta. Quem aí que está assistindo a gente agora já conseguiu identificar os próprios traços pessoais? Quem já conseguiu se conhecer, aprofundar a autopesquisa no sentido de entender o seu funcionamento em todas as situações possíveis? Tá? Esse é um grande desafio para que a gente possa evoluir. Eu peguei aqui no dicionário Hawais o significado da palavra evoluir, porque eu acho importante a gente fazer algumas distinções para a gente conseguir posicionar a conscienciologia dentro do processo evolutivo, tá bom? Então vamos lá, no dicionário Hawais, o termo evoluir é definido. Uma das definições, né, ele coloca N definições lá, mas uma que eu achei mais interessante é o seguinte: processo gradativo e progressivo de transformação, de mudança de estado ou condição, progresso e desenvolvimento. Então, pelo que a gente pode entender aqui, evoluir é você sair de um patamar, em qualquer aspecto, e mudar de patamar. A gente entenda que é o quê? De progresso, mudar a maior, mudar para mais, tá? E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre os valores da nossa sociedade, em que a gente vive hoje. A gente vive num país capitalista. Quais seriam os principais valores que norteiam a nossa vida? Ou a vida, pelo menos, das outras pessoas, ou das pessoas que nos cercam no geral. Os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares. Eu coloquei aqui algumas condições, alguns valores que indicam o que eu, pelo menos no meu entendimento, o que as pessoas consideram de evolução. Tá? Melhorar as condições de vida financeira. Quem não conhece alguém, ou quem não está escutando a gente, que não pensa em melhorar financeiramente? O dinheiro, a questão financeira é um super valor, eu acho, da nossa sociedade capitalista. O nome do nosso sistema, capitalismo, já diz que o capital ele tem um papel central nas nossas vidas, tá? Mas a questão aqui é o seguinte: o quanto isso toma espaço na vida das pessoas. Então, em termos de, se eu pudesse dizer, dentro de um paradigma vigente hoje na nossa sociedade, um paradigma predominante na nossa sociedade, que o dinheiro, que a questão financeira, talvez seria o principal valor das pessoas. Tá? Então, quando a gente fala de evolução, as pessoas pensam logo em quê? Ganhar mais dinheiro. Para que ganhar mais dinheiro? Para ter mais prestígio, para ter mais poder, para ter uma posição social de destaque, a gente poderia dizer, para ter mais tempo livre, para aproveitar a vida, para fazer mais viagens, para conseguir curtir mais a vida, para poder descansar mais, enfim. Eu acho que isso, no geral, tá? Lógico que existem exceções, existem pessoas e pessoas, mas se a gente fosse analisar a nossa sociedade como um todo, é só a gente ligar a televisão, é só a gente observar a reação das pessoas como um todo, os valores financeiros seriam os principais. E isso, essa questão desse paradigma, para mim, ele é caracterizado pelo seguinte: é uma visão monodimensional, ou seja, que pensa apenas na dimensão intrafísica, a dimensão material, tá? É uma visão monoexistencial, que não considera as outras existências, tá? E é um processo, o processo do dinheiro, por exemplo, que é muito forte na nossa sociedade, ele é um processo mais externo à consciência, ou seja, o dinheiro é algo que, quando você morrer, você não leva ele, porque ele não está dentro da sua intraconsciencialidade.
ele fica restrito ao mundo material. Se a gente for fazer uma análise da evolução, dessa questão do desenvolvimento, do progresso, sobre o que nós chamamos de paradigma consciencial, que é o paradigma que permeia, que norteia a conscienciologia, quais seriam os valores? Ou o que a gente entenderia por evolução? Quem conhece o paradigma consciencial pode ajudar a gente, colocando aí o que você acha que muda dentro desse propósito do paradigma consciencial. Eu coloquei aqui algumas questões. Primeiro, adquirir conhecimento. Então, assim, evoluir no paradigma consciencial significa adquirir mais conhecimento? Sim. Tá? Adquirir vivências extrafísicas, ou seja, você ter fenômenos extrafísicos, você desenvolver o seu parapsiquismo? Sim. Poder ajudar, poder assistir cada vez mais pessoas? Sim, é um valor. De fato, isso é um indicador de evolução, tá, dentro do paradigma consciencial. Realizar trabalho voluntário, ou seja, poder se dedicar muito mais ao próximo, aos outros, do que necessariamente só a você. Tá? Atingir a condição do ser desperto, que é o desassediado permanente total, que é aquela pessoa que já não é mais assediada, ela não se incomoda, ela não entra num nível de estresse ou de incômodo em função dos problemas da vida. Ela já consegue lidar com isso de um certo nível de inteligência evolutiva em que ela consegue sobrepairar essas vicissitudes da vida que a gente fica, a maioria das pessoas, né, ficamos assediados, ficamos estressados, e isso acaba tirando a nossa paz íntima. Tá? Então, assim, evoluir a gente entende como algo de progresso, de desenvolvimento. Aí eu fiz aqui um cotejo entre o que a sociedade hoje entende como desenvolvimento e o que a conscienciologia entende como desenvolvimento, ou seja, como evolução. Tá, ok? E aí, se a gente observar esse cotejo, a gente percebe que há uma diferença imensa de valores, né? Ou seja, a sociedade, a grande massa humana, pelo menos de um país capitalista, os valores são muito focados na questão do dinheiro, na questão do desenvolvimento financeiro e econômico, ao passo que quando a gente leva para um processo evolutivo consciencial, o dinheiro ele perde importância. Não é que ele deixe de ser importante, ele continua sendo importante, fundamental para a nossa vida. Né? A gente, quando está com problema financeiro, a gente se desespera, aquilo ali toma uma proporção muito grande da nossa vida. Porém, não é só isso. A grande questão, o paradigma consciencial, ele é um paradigma que ele vem ampliar o paradigma convencional. Tá? E com essa ampliação, com esse aditivo de fatores para a gente considerar, a gente acaba ampliando e modificando as nossas decisões de vida. Tá? Bem, então o paradigma consciencial ele traz uma visão multidimensional, ou seja, que não considera só a nossa vida intrafísica, a nossa vida material, tá? Ou seja, a gente tem um lado não material que a gente considera, tá? Que está muito relacionado ao processo do desenvolvimento parapsíquico e ao processo das experiências que a gente chama de experiências fora do corpo, projeção lúcida, tá? Em que a gente consegue se manifestar além do nosso corpo físico, de maneira lúcida. Tá? Há uma visão multiexistencial, ou seja, considerando que a gente não tem apenas uma única vida, que a gente vai poder ter várias vidas intrafísicas, não ao mesmo tempo, tá? É um processo sequencial, é um ciclo que nós chamamos de ciclo multiexistencial, em que nós nascemos e nós morremos intrafisicamente, com propósitos de desenvolvimento, com propósitos evolutivos, que estão relacionados com esses valores que eu falei agora há pouco. Adquirir conhecimento, ter mais vivências extrafísicas, poder ajudar cada vez mais nós mesmos e as pessoas à nossa volta, poder realizar trabalho voluntário e uma série de outras experiências que vão ajudando a gente no nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente faz um cotejo entre a questão do dinheiro e a questão desses valores, a gente consegue perceber que tem uma diferença grande, tá, entre eles. E aí, como nós no IPC trabalhamos sobre a ótica do paradigma consciencial,
esse paradigma que é mais focado no desenvolvimento consciencial a maior, mais amplo, considerando esses fatores que eu já comentei, a gente acaba tomando a evolução como um processo muito mais intraconsciencial. Então, evoluir não é, o foco principal não é ficar mais rico, o foco principal não é ter mais prestígio, ter mais fama, ter mais poder. O foco principal é a gente conseguir se ajudar, se desenvolver intraconsciencialmente. Quando eu digo intraconsciencialmente, são aqueles atributos inerentes à nossa consciência, que são internos, que ninguém está vendo. Então, por exemplo, o meu nível de equilíbrio pessoal, emocional, a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de associação de ideias, a minha capacidade de resolver problemas, como eu lido com as demais pessoas, como eu lido com as situações cotidianas. Porque, gente, a vida intrafísica, ela, no geral, a gente permeia, todo mundo tem mais ou menos experiências relativamente próximas. As pessoas, geralmente, o dia para todo mundo tem 24 horas, as pessoas vivem em sociedades, em grupos, porém, a interpretação das experiências, como a gente lida com essas experiências, com as vivências que nós passamos, é que determina quem somos nós. Tá? A capacidade, as nossas necessidades e a capacidade que a gente tem de resolver, de conseguir satisfazer nossas necessidades, que determina quem somos nós. Já pararam para pensar sobre isso? Uma criança, ela tem necessidades infantis básicas. E para ela conseguir resolver as necessidades dela, ela chora, esperneia, que são as ferramentas que ela tem naquele momento. Ao passo que uma pessoa já amadurecida, um adulto, além das necessidades desse adulto já serem diferentes, já serem mais amadurecidas, já serem mais amplas que uma necessidade de uma criança, ele consegue satisfazer as necessidades dele de uma maneira mais madura. Então a gente pode dizer que uma pessoa evoluída, além das necessidades egóicas deles já serem menores e as necessidades já começam a ser mais amplas, mais grupais, mais coletivas, mais focadas na coletividade, na comunidade, ele consegue resolver essas necessidades, ele consegue satisfazer essas necessidades pensando em todos, pensando no bem grupal. Ao passo que uma pessoa menos evoluída, além das necessidades serem mais básicas, ele tem dificuldades em resolver os problemas dele considerando os demais. Ou seja, ele acaba atropelando os demais. Vamos pegar um exemplo bem caricato, né? Bem extremista, mas, por exemplo, uma pessoa que assalta outra pessoa. Né? Ele tem uma necessidade de conforto material, ele tem uma necessidade de sobrevivência, de subsistência, porém, ele não considera o outro para resolver a necessidade dele, né? Ele vai e toma o que é do outro, o que o outro conquistou honestamente dentro das regras sociais vigentes. Então ele está mostrando, esse bandido que tomou aquilo, ele está mostrando que ele é uma consciência imatura, que os valores dele ainda são muito jejunos, muito principiantes. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Tá claro? Tudo certo? Beleza. Então, a gente fazendo esse cotejo entre os valores convencionais da nossa sociedade e os valores conscienciais, os valores que nós chamamos de evolutivos, o que a gente tem? Então, de um lado, o dinheiro, né, nos valores convencionais. Do lado dos valores conscienciais, a gente tem o voluntariado. Então, não sei se você sabe, mas no IPC, praticamente todo mundo, com raríssimas exceções bem específicas, todo mundo é voluntário. Então, nós hoje temos mais de 800 voluntários espalhados por todo o Brasil. Nós temos unidades em diversos estados do Brasil e praticamente todo mundo realiza trabalho voluntário. Ou seja, que demonstra que as pessoas já estão doando o seu tempo, já estão disponibilizando o seu trabalho, as suas energias, o que elas podem para ajudar o próximo, para ajudar a humanidade. O IPC, como uma instituição sem fins de lucro, ela está à disposição da sociedade. Para difundir, para pesquisar a projeciologia e a conscienciologia. Então, se o meu valor fosse único e exclusivamente dinheiro, eu estaria agora gratuitamente, voluntariamente, empregando meu tempo, minha energia para conversar com vocês? Provavelmente não, né? Provavelmente eu estaria pensando em ganhar mais dinheiro, ou fazendo algo para ganhar mais dinheiro. Faz sentido?
Outro valor convencional, prestígio e fama. Quando a gente leva para um valor consciencial, fazendo um cotejo, a gente pode pensar em interassistência, em ajuda ao próximo, em auxílio àqueles que estão necessitando. Como é que funciona isso? Quanto mais a gente está bem resolvido com a gente, emocionalmente, em todos os fatores da nossa vida, psiquicamente, cognitivamente, profissionalmente, financeiramente, a gente consegue parar de focar apenas na gente e consegue entender e estender o nosso bem-estar para as pessoas à nossa volta. Então, enquanto um valor convencional está preocupado só com o nosso orgulho, com o nosso ego, só com aquelas coisas mais básicas, quando você consegue superar isso, você consegue enxergar a sua volta. E você consegue verificar que existem pessoas que precisam de ajuda, que estão em uma situação, às vezes, que precisam de muita assistência. E aí você pode assistir essas pessoas. Tá? A gente fala que quem assiste o próximo nunca está sozinho, nunca tem solidão. Que assistir o próximo é o melhor negócio que a gente pode fazer. Tá? A gente nunca vai estar sozinho intrafisicamente, porque vai ter as pessoas que a gente vai estar assistindo, e nem extrafisicamente, que a gente vai ter os amparadores extrafísicos, que por sinal são ótimas companhias para a gente ter. Faz sentido, não faz? Valores convencionais, acúmulo de bens, né? Acumular o máximo possível de bens. Valores conscienciais, acúmulo de conhecimento, tá? Acúmulo de experiências. Por quê? Assim como está aqui no princípio da descrença, né? Somente a experiência, ou principalmente a experiência, que consegue alavancar o nosso processo evolutivo, que traz o significado que a gente precisa para as experiências, para que a gente consiga enriquecer as experiências. Tá? No valor convencional, a gente tem as experiências intrafísicas, e no valor consciencial, as experiências intra- e extrafísicas. Ou seja, a gente não vai estar simplesmente querendo ter uma boa refeição com os nossos amigos, uma boa viagem com o nosso cônjuge. A gente vai estar o quê? Querendo também buscar experiências de caráter extrafísico, uma projeção lúcida. Quem já teve uma projeção lúcida aí, comenta para mim, por favor. Tá? E fala se essa experiência mudou ou não mudou sua vida. E como foi. Por alto, óbvio. Assim, en passant. Quem teve uma experiência fora do corpo, gente, com um alto nível de lucidez, sabe que é uma experiência marcante. Você saber que você consegue se manifestar lucidamente, geralmente com mais alto nível de bem-estar, tá? Isso é muito sério, tá? Isso é muito bacana, muda a nossa vida para sempre. A gente fala assim, caramba, como eu estava às vezes perdendo tempo só focado em questões muito pequenas, muito materiais, muito intrafísicas, sendo que eu consigo ter muito mais coisa, tá? Geralmente os valores convencionais estão associados à lei do menor esforço. Eu quero ter um nível, algo que me satisfaça, porém com o menor esforço possível. É a lei do mercado. Eu quero ter o melhor produto com o menor preço, não é? Não é assim que funciona o mercado capitalista? Porém, na evolução, como a evolução ela se dá intraconsciencialmente, o investimento não é em aspectos externos, apenas em aspectos externos, mas é muito mais focado para aspectos intrafísicos, aspectos internos à consciência, aplica-se a lei do maior esforço. Por quê? Com maior nível de esforço, a gente consegue se desenvolver mais. Faz sentido isso para vocês, gente? Tá? Bem, então, a gente tem uma pergunta aqui da Daniela Barrac ou Bawak? Dá uma olhadinha, por gentileza. Banac. 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 Daniela Banac. É uma observação, né? Tá. O paradigma consciencial também visa o progresso a partir da cosmoética. Com certeza, Daniela. A cosmoética, para quem não conhece o termo, ela é uma ética que ela amplifica o conceito da nossa ética convencional. Por quê? A nossa ética convencional, ela depende de fatores da nossa moral humana, que está muito associado ao nosso contexto. Ao passo que a cosmoética ela é uma ética ampla, ela é uma ética que não depende do nosso contexto momentâneo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito pouco tempo atrás, na história da humanidade, há 300, 200 anos atrás, teve país que na década de 80 ainda, lá na África, tinha escravidão. Então, era eticamente aceitável você ter escravos no passado. Tá? Talvez até em algumas sociedades isso devia ser sinônimo de status.
Porém, hoje a gente considera isso totalmente inadmissível. Naquela época era admissível. Então, naquela época, eticamente, era válido você ter escravos. Só que isso jamais foi cosmoético. Por quê? O princípio da cosmoética é que sempre aconteça o melhor para todos. Não para o meu grupo, não para mim e para o outro não, desconsiderando o outro. A cosmoética, ela sempre considera o maior número possível de pessoas. Tá? Então, as pesquisas da conscienciologia consideram sempre que valores cosmoéticos. Por isso que interassistência, pesquisa, racionalidade, cientificismo, cientificidade, cientificismo seria uma distorção, né? A cientificidade são sempre muito bem-vindos, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no início, que a professora Rosane combinou comigo, é o seguinte: para quem participar mandando perguntas na nossa live, a gente vai sortear aqui ao final um curso de projeciologia à distância gratuito, tá? Então, por gentileza, continue mandando perguntas, e quem mandar pergunta já vai estar concorrendo, a gente vai sortear, já vai estar concorrendo aí a esse curso de projeciologia à distância. Bem, eu tenho aqui uma pergunta da nossa amiga Isabel. Qual a importância para o indivíduo mapear seus traços e como isso pode alavancar a evolução? Bem, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que é a pergunta central da nossa live, em que eu estou aqui numa introdução, e daqui a pouquinho, Isabel, eu vou te pedir para você esperar um pouquinho, vai ficar muito claro para a gente qual a importância do indivíduo nesse mapeamento dos traços para ele, tá bom? E aí, no final, se eu não responder a sua pergunta, eu peço para você me lembrar novamente, tá? Tem aqui um lembrete também, né? O parapsiquismo potencializa todos os nossos traços e, consequentemente, potencializa a evolução. Bem, já que todo mundo está falando de traço, né? Vamos entrar então nisso. Antes, o que eu gostaria de colocar é um conceito chamado PENSEME. Pensamentos, sentimentos e energias. Isso é muito importante a gente identificar. Por quê? O PENSEME, ele é a manifestação básica da consciência. O que significa isso? Pensamento, PEN, sentimento, SEM, energia, N, PENSEME. Então, não dá para eu ter um pensamento dissociado de um sentimento e uma energia. Sempre que a gente pensa algo, vai estar associado a um sentimento e uma energia. Assim como não dá para eu sentir algo sem pensar algo a respeito e sem ter a energia correspondente. E também não dá para eu entrar em contato com aquela energia sem deixar de pensar e sentir algo relacionado àquela energia. Então o PENSEME, o nosso PENSEME, a rigor, é quem somos nós. Se você me disser o seu nível de pensenidade, eu vou dizer qual que é o seu nível evolutivo. Faz sentido para você? Porque o que diferencia uma pessoa da outra é o que ela pensa, sente e as energias em volta dela. As nossas ações são frutos dos nossos pensamentos e sentimentos e energias. Já parou para pensar sobre isso? Tá? E aí que vem os nossos traços. Os pensemes, os nossos pensemes, a nossa qualidade pensêmica é definido pelos nossos traços. Então a gente pode dizer o seguinte, que o pensene é a nossa manifestação, mas quem determina a nossa pensenidade são nossos traços. Logo, nós somos os nossos traços conscienciais. E o que são traços conscienciais? Traços conscienciais são as características da nossa personalidade. Então, podemos identificá-los por meio da análise do nosso comportamento e dos nossos pensamentos. Lembra, pensamento, sentimento e energia. A energia que a gente poderia dizer que também faz parte do nosso comportamento manifesto, tá? Em determinada situação. Então, o nosso traço é aquela característica da nossa personalidade. A gente fala assim, nossa, fulano é muito inteligente. A inteligência é um traço consciencial, porque é uma característica da manifestação dele. Como a gente vê isso? Quando a gente está conversando com fulano tem aquela tirada excelente, ele faz assim associações de ideias muito rápidas. Enfim, isso determina o nosso traço consciencial. Bem, eu vou fazer uma pergunta aqui da Arielle Lapa. Como podemos mapear nossos traços? Uau, a Arielle está em cima do laço.
Arielle, a melhor maneira da gente mapear nossos traços é por meio das experiências. Então, aqui nós chamamos, em cada experiência, em cada situação da sua vida, você reagiu de uma maneira. Tá? Essa reação, ela é uma reação em termos de comportamento, em termos de pensamentos e sentimentos. É o pensem. A energia no comportamento, digamos assim, intrafísico e energético, por meio do comportamento dos seus chakras também, os seus pensamentos e sentimentos. Então, você passou por uma determinada experiência. Você vai fazer uma análise. Olha, o meu comportamento, a minha pensenidade, foi mais madura ou foi mais imatura? E a partir daí, se foi madura, nós temos o que nós chamamos de traço força. Então, os nossos traços conscienciais eles são divididos em 3 categorias. Na verdade, são 2, mas a gente tem uma derivação que forma uma terceira. Então, vamos lá. As categorias básicas é o traço força. O que é o traço força? É aquela característica da sua personalidade em que você já está maduro ou madura. Então, por exemplo, eu estou aqui me comunicando com vocês. Tá? Eu imagino que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando, porque a minha dicção está sendo clara. Então, é uma característica da minha personalidade ter uma dicção clara, em que eu me faço entender. Então, isso é um traço força. Tá? Porém, eu já não consigo, talvez, me expressar tão bem. Vamos supor que eu não consiga me expressar tão bem por escrito. Sei lá, eu escrevo as palavras, eu troco 2 S por C cedilha, enfim, eu me enrolo na hora de escrever as palavras. Aí, isso já seria um traço fardo, ou seja, é um traço que desqualifica a minha comunicação. Então, eu tenho o trafor da dicção, mas eu posso ter o trafar de não ter um bom dicionário cognitivo ou uma boa na hora de escrever. Então, a minha escrita ela é prejudicada por esse meu trafar. Tá? E vamos supor que eu quisesse dar essa aula aqui em alemão, por exemplo, falando alemão. Porém, eu não sei falar alemão. Então, o idioma alemão seria um trafal, que é o traço faltante. No caso, que seria o conhecimento sobre o idioma alemão, no caso, que eu não sei falar alemão. Para um alemão, né, nato, provavelmente, o português provavelmente vai ser um trafal. E já talvez a dicção em alemão vai ser um trafor. E assim vai indo. Então, para a gente identificar o traço, depende muito do contexto. E isso é muito bacana, por quê? Porque aí a nossa vida ela vira um laboratório consciencial. Já parou para pensar sobre isso? O quanto que a gente consegue tirar, se a gente levar em conta que o paradigma consciencial considera os valores intrafísicos muito mais sérios, que a evolução passa no autodesenvolvimento, a gente se autoconhecer para a gente modificar quem somos nós é o maior negócio que a gente pode fazer. E aí acaba melhorando a gente e acaba melhorando o nosso entorno. Por isso que, conforme a Isabel perguntou aqui para a gente, a importância do indivíduo mapear os traços é fundamental para alavancar a evolução. Porque lá no início que a gente estava conversando, a evolução, segundo a ótica do paradigma consciencial, parte da premissa que eu estou me melhorando enquanto consciência. Não só consciência intrafísica, como consciência como um todo, como consciência cósmica. Alguém que já teve várias vidas no passado, alguém que está tendo essa vida intrafísica nesse momento, mas que daqui a pouco vai dessomar. Eu espero que daqui a bastante tempo, mas eu vou dessomar, eu vou morrer. Né? Dessomar é descartar o soma, o nosso corpo físico, tá? E vou ter outras experiências intrafísicas no futuro. Então, se eu quero agilizar a minha evolução, que a gente acha que é o melhor negócio que a gente pode fazer nessa vida, e todas as outras vidas, por quê? Porque a evolução leva a gente para um nível de mais maturidade, de mais bem-estar. É o bem-estar consciencial, que é aquele bem-estar que ninguém toma da gente. Imagina o seguinte exemplo, pessoal. Uma pessoa que ela é muito focada só no material, só no dinheiro, e ela não é focada em evoluir intraconsciencialmente, em reciclar os traços dela. Eu vou falar em reciclagem daqui a pouquinho. Mas essa pessoa é o seguinte, às vezes ela pode chegar num determinado patamar de vida, ela conseguiu muito dinheiro, que ela tem uma casa maravilhosa, ela mora numa mansão, ela tem os melhores carros, ela tem várias pessoas
para servi-la, né? Vários funcionários para servi-la. Porém, essa pessoa, quando ela... Aí a vida dela parece que está super equilibrada. Parece que está tudo certo. Ai, minha vida é ótima. Eu tenho dinheiro, eu moro numa casa maravilhosa, eu tenho tudo do bom e do melhor. Aí o que vai acontecer? Está tudo num certo nível de equilíbrio. Tá? Porém, quando essa pessoa falecer, ela morrer, o que vai acontecer com esse patrimônio todo, com esse equilíbrio todo? Se ela não cuidou da intraconsciencialidade dela, há uma tendência muito grande ao quê? Isso desmoronar. Tá? E aí você vai ver se ela conseguiu, como ela conseguiu esse dinheiro. Sabe? Será que ela foi cosmoeticamente? Será que foi baseada em princípios da lisura, da transparência, princípios sociais cosmoéticos? Não é que a gente seja contra o dinheiro, tá? Pode parecer que eu estou sendo muito com enfoque muito antagônico ao dinheiro. Não é isso, gente. É que como os valores sociais vão muito para o lado do dinheiro, eu estou fazendo um contraponto nesse sentido. A gente entende que para ter uma vida até intraconsciencial boa, a gente tem que ter conforto. Tá? Ninguém aqui é contra o conforto, ninguém aqui é contra a viagem, ninguém aqui é contra ter um carro legal, uma casa legal. Muito pelo contrário, a gente é super favorável. A questão é a seguinte, não é só esse o foco. Entende? Ter uma casa legal, ter um carro legal, viajar de vez em quando, ter lazer, ter conforto é fundamental, mas não é só isso. Enquanto para a maioria das pessoas é só isso, é só ter esse acúmulo de bens, a gente considera que ter uma vida minimamente equilibrada financeiramente é uma condição basilar, básica, para a gente conseguir ir além, para a gente conseguir não ficar preocupado com dinheiro, não ficar preocupado com o básico. Tá claro agora, então? Eu estou batendo muito na tecla daquelas pessoas que ficam só focadas nesses valores materiais. Essa evolução é uma evolução muito pequena, é uma evolução muito jejuna. Por quê? Porque logo, logo ela acaba. O progresso ele é muito pequeno, entende? E ao passo que, se a gente conseguir ter mais equilíbrio, ter uma vida financeira saudável, tá? Abrindo mão, às vezes, de alguns luxos, sim, para conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, a gente consegue abrir mais o nosso espaço mental, a gente consegue abrir mais a nossa vida, a nossa rotina, para novas oportunidades. E aí entram os valores evolutivos que eu estou falando aqui. Tá? Eu já comentei, é uma grande satisfação você ter uma experiência fora do corpo. Gente, é uma experiência que não tem preço. É uma experiência que é um bem-estar indescritível. Não tem nem como eu falar. Só quem passou por uma experiência positiva fora do corpo vai conseguir entender o que eu estou falando. E isso dinheiro nenhum compra. Isso ninguém consegue fazer. Ninguém pode chegar, pagar, eu vou pagar R$1 milhão para ter uma projeção. Não. Isso é uma questão que não depende de dinheiro. Depende da pessoa. Depende dela se esforçar para isso, dela colocar como um objetivo de vida, tá? E aí, cada pessoa vai saber como é que vai lidar com isso. Cada pessoa vai saber o que é um valor para você. Um valor evolutivo. Faz sentido? Tá? Então, olha só, para nos conhecermos e podermos identificar nosso nível evolutivo, devemos sempre estar atentos a nós mesmos. Então, qual é o nome da nossa amiga que fez a pergunta aqui? A Arielle, né? Como podemos mapear nossos traços? Arielle, o tempo todo. A nossa vida, quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais o paradigma consciencial, a gente começa a se conhecer e se mapear o tempo todo. Tá? Aí a Joselane perguntou aqui pra gente, né, qual a relação dos nossos traços pessoais com a evolução. Então, Joselane, é o seguinte, como é que funciona essa relação? Quanto mais eu consigo entender quem eu sou, pelo meio dos meus traços, né, eu consigo traçar estratégias para superar minhas imaturidades. Aí você perguntou aqui, os traços também não podem ter conotação negativa que atrapalha a evolução? Sim, são os traços fardo que eu já tinha comentado, né? Então, os traços força são aqueles traços, né? São aqueles traços que impulsionam a nossa evolução. E os traços fardo, o que é um fardo? É alguma coisa que é pesada, que atrapalha a nossa caminhada. Eles são aqueles nossos traços que são as nossas características mais imaturas. Então, o traço força
ele qualifica, ele traz bem-estar para a gente e para quem está à nossa volta. O traço fardo, ele faz o quê? Ele desqualifica. Ele gera o quê? Ele gera estagnação evolutiva, ele gera mal-estar, ele gera problemas para a gente, tá? Então, para a gente evoluir, o ideal é o quê? É a gente desenvolver os nossos traços força, os nossos trafores. Nós chamamos o traço força de trafor e o traço fardo de trafar. E aquele traço que a gente não tem, mas gostaria de ter, é um trafor que a gente gostaria de ter, mas que a gente não tem, é o trafal. Naquele exemplo que eu dei para a gente mais cedo, o trafal seria o quê? O conhecimento sobre o idioma alemão. Eu não sei falar alemão, não conheço alemão. Então isso para mim é um trafal. Não é uma coisa necessariamente negativa, tá? Porém é uma coisa que me falta. Então se eu quisesse qualificar minha assistência, por exemplo, sei lá, dando essa live em alemão para pessoas que moram na Alemanha, eu deveria o quê? Estudar alemão. Então, se para mim um valor é estreitar minhas relações com o povo alemão, por exemplo, se eu quisesse fazer assistência ou conhecer mais as pessoas da Alemanha ou a cultura alemã, por exemplo, eu deveria o quê? Eu deveria estudar, montar estratégias de aprender alemão. Sei lá, vou me matricular no curso alemão, vou procurar pessoas na internet para conversar em alemão, vou começar a ver filmes em alemão com legenda. Para quê? Para que eu consiga entender mais a pronúncia, escutar músicas em alemão, e assim sucessivamente vai. Vou viajar para a Alemanha, vou fazer um intercâmbio lá de alguns meses, e assim vai. Então, por que é importante a gente conhecer os nossos traços? Os traços força, para a gente conseguir potencializar a nossa assistência. Então eu já vejo onde eu sou bom e a partir daí eu consigo, sempre que eu me conheço e já sei que eu sou bom naquilo, quando eu tiver uma situação difícil, um imbróglio, uma situação que me desafie para resolver, eu vou lançar a mão o quê? Daqueles traços. Tá? Então, por exemplo, se eu sei que eu sou muito bom de dicção e eu tiver uma situação difícil, eu posso tentar argumentar com a minha dicção para as pessoas. Às vezes elas vão me escutar, porque eu vou conseguir acessá-las com esse meu traço força, tá? Ao passo que eu posso identificar também os meus trafares, que são aquelas situações que eu estou pisando na casca da banana, que eu estou escorregando evolutivamente, que está me atrapalhando a ter mais qualidade de vida, a melhorar, tá? E segundo a evoluciologia, nós viemos para a experiência terrena para o quê? Para ter o máximo possível de experiências. E com essas experiências conseguimos amadurecer os nossos traços, pegar nossos trafores, transformar eles em mais força ainda e reciclar os nossos trafares. Nós usamos o termo reciclagem intraconsciencial, é a recim, tá? Que é o quê? Nada mais é do que a gente transformar a gente reduzir os nossos trafares. A gente pegar um trafar e conseguir elaborar ele, desenvolver ele, amadurecer ele, até ele virar um trafor. Então, lá naquele exemplo que eu dei, que, por exemplo, eu escrevo português muito mal, né? Estou dando exemplo, tá? Hipoteticamente. Então, eu tenho uma boa dicção, mas na hora de eu escrever, eu escrevo mal. Eu embaralho as letras, sei lá, eu tenho uma dislexia, alguma coisa assim. O que eu poderia fazer para desenvolver, para reciclar esse traço, que é um trafar? Eu poderia começar a estudar mais gramática, eu poderia ler mais, desenvolver mais a leitura, porque naturalmente o meu dicionário, ele melhoraria, e assim sucessivamente. Tá ok? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer para identificar nossos traços. Em quais situações eu me sinto mais seguro e mais tranquilo? Geralmente, as situações que a gente se sente mais seguro e mais tranquilo é onde os nossos trafores estão desempenhando. Faz sentido, né? É onde a gente é mais maduro. Geralmente, a gente é mais maduro porque a gente já experimentou bastante e já desenvolveu características mais avançadas que respondem melhor àquela situação. Tá? Outra pergunta aqui. Em quais situações eu vejo que consigo ajudar as outras pessoas? Para e pensa aí. Em quais situações as pessoas vêm pedir ajuda para você? Você já identificou? Faz essa reflexão. Eu vou esperar 30 segundos aqui para você pensar. Em quais situações as pessoas vêm ajudar você? Ou em quais situações você consegue ajudar mais as pessoas com mais tranquilidade assim? Isso já é uma coisa natural na sua manifestação. E aí, pensou? Então, essas situações vou mostrar para vocês
quais são os seus traços força. Tá? Agora, e para a gente identificar o nosso trafar? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Ó. Em quais situações eu fico angustiado? E aí? Em que contextos, em que experiências você se sente angustiada ou angustiado? Em quais situações eu perco o meu controle emocional? Mais 30 segundos para você refletir. Em quais situações você fica angustiado ou angustiada? Em quais situações você perde seu controle emocional? Nessas situações, provavelmente você está tendo um predomínio de traços fardos. Pensa aí, vamos lá, reflete um pouquinho. Se alguém quiser compartilhar as situações aí, tanto dos trafores quanto dos trafares, já vai estar fazendo um exercício e ajudando as demais pessoas que estão assistindo a live. Tá ok? Vamos lá. Refletiram? Beleza. E os traços faltantes são aqueles trafores que são neutros a priori, né? Assim, a rigor. Eles são neutros, eles não são trafar, algo que te desqualifique, que descaracterize o seu trafor, porém, ele é algo que você pode querer almejar até para reciclar o seu trafar. Tá ok? Bem, eu trouxe aqui algumas casuísticas pessoais para a gente entender como é que a gente pode se pesquisar e a partir daí evoluir. Tá ok? Então vamos lá. Isso tudo é baseado em fatos reais, tá bom, gente? Aqui no IPC a gente brinca, né? Fala que é soco na cara, fratura exposta. Aqui a gente mostra quem somos nós, tá? Eu peguei aqui 3 situações relacionadas, quer dizer, nem tão relacionadas, mas em que eu consigo ter uma manifestação mais traforista, ou seja, em que eu já sou mais maduro, uma situação mais trafarista e uma situação em que tem trafais ou traços faltantes. Então, a minha casuística traforista, eu botei aqui, ó, ajuda a manter o clima organizacional agradável no meu ambiente de trabalho, tratando as pessoas com respeito, sendo bem-humorado e ajudando sempre que possível. Então, isso é uma característica minha, isso é uma condição que eu apresento mesmo no meu trabalho. Tá bom? Eu trabalho numa empresa do setor elétrico e eu tento sempre manter o clima organizacional o melhor possível. Tá? Aí, como é que eu posso identificar os traços que estão associados a essa casuística? Então, você tem hoje uma série de livros da Conscienciologia, inclusive eu indico um livro chamado Manual da Consciência Cobaia, que no final do livro você tem várias listas de traços força e traços fardos, para ajudar a gente nessa identificação. Mas aí eu coloquei aqui, olha só, quais são os trafores, então, nessa minha casuística? Respeito, ou seja, eu respeito meus colegas de trabalho. Interassistência, ou seja, eu tenho esse traço de querer ajudar as pessoas espontaneamente. Afabilidade. Vocês vão ver aqui, gente, que vários traços eles são parecidos. São pequenas variações, mas que aparecem nessa situação. Tá? Uns em com maior força, com maior percentual, e outros com menor percentual. Alegria, eu tenho essa questão, essa espontaneidade, essa alegria. Amizade, amorosidade, antiofensividade, atenção, eu presto atenção nos meus amigos, bom humor, eu uso essa ferramenta, é um traço força meu muito forte, muito característico essa questão de trazer tudo para o bom humor. Disponibilidade, ou seja, eu sou disponível para ajudar as pessoas. Empatia, educação, equilíbrio, generosidade, interatividade, pacificidade, prestimosidade, profissionalismo, sociabilidade e tolerância. Uau! Né? Ou seja, uma pequena casuística, um pequeno case aqui que a gente analisou, olha quantos traços eu consegui identificar na minha personalidade. Logicamente, alguns são, como é que eu vou dizer assim, sobrepostos, tá? São muito parecidos, com pequenas diferenças de matizes, alguns apresentam com muita força, outros com menos força, mas são todos trafores, tá? Então, para a gente identificar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, vou dar um exercício para vocês aqui agora. Pega na sua última semana, nos últimos 7 dias. Em quais situações você foi maduro? Em quais situações você teve tranquilidade, se sentiu mais seguro, você ajudou as pessoas, você se sentiu bem com isso?
Pega essas casuísticas, pega esses pequenos casos. Ah, eu ajudei a minha mãe a uma determinada situação. Ah, no trânsito eu dei a passagem para um carro para facilitar ele. Pequenos casos, tá? Nada mirabolante. Ou então eu tive uma projeção lúcida. Isso são todas situações que a gente consegue identificar para fora, tá? Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma situação trafarista. Uma situação em que eu estou incomodado comigo mesmo na minha manifestação, em que eu não estou gostando do meu desempenho, que eu estou ficando incomodado. Então, vamos lá. Eu pretendo, a casuística é essa, eu pretendo escrever um curso de Conscienciologia há alguns anos. Porém, até hoje eu não consegui escrever um curso de Conscienciologia da minha autoria. Então, essa aqui é a minha casuística trafarista. Então, o que está me impedindo? Quais são os traços da minha personalidade que estão impedindo que eu consiga escrever esse curso que eu tanto quero, há vários anos eu estou querendo escrever? Então, olha aqui, ó, preguiça. Então, em algum nível, eu estou tendo ainda aqui, eu estou sendo preguiçoso. Procrastinação, eu fico adiando as coisas, né? Dispersão, arrumo um monte de coisa para fazer, né? E não faço o que eu tenho que fazer. Autodepreciação, às vezes eu não acredito no meu potencial, por exemplo, tá? Fico me depreciando. Comodismo, despriorização, fobia, pode me dar um certo medo excessivo de algo, tá? Fraqueza, hipercriticismo, indisciplina, murismo, que é não se posicionar, ficar ali meio nem lá nem cá, negligência com a minha evolução, com o que eu acho que eu vim fazer na Terra, com a minha programação existencial, obnubilação, tá? Ou seja, falta de clareza no pensamento, perdularismo consciencial, eu fico, ou seja, gastando tempo com outras coisas, tem a ver com a despriorização, tem a ver com a dispersividade, pusilanimidade, repressão, rigidez, severidade, tibieza, vitimização e por aí vai. Ou seja, olha que interessante, de uma casuística traforista eu consegui tirar um monte de trafor, mas de uma casuística trafarista eu também tirei um monte de trafar. E assim, gente, somos todos nós. Observa que eu não estou chorando, não estou sofrendo porque eu tenho trafar. E nem fiquei me exacerbando porque tenho trafor. Por quê? Porque todos nós, todo mundo tem trafores e tem trafares. Todos nós, em algumas situações, desempenhamos de maneira mais madura e temos situações que a gente desempenha de maneira mais imatura. E isso faz parte da evolução. Por quê? Porque as nossas experiências levaram a gente a um entendimento, a uma compreensão das coisas que moldaram quem somos nós hoje, moldaram as nossas características. Tá? Porém, a gente refletir sobre esses traços ajuda bastante a gente a evoluir mais rápido, a amadurecer mais rápido. Por quê? Se eu sei que eu tenho esse monte de característica indesejável, que eu falei para vocês aqui agora, eu posso traçar estratégias para superar essas características. Eu posso pedir para minha esposa, por exemplo, me ajudar. Olha, eu posso falar assim, meu amor, toda vez que eu estiver com preguiça, você me avisa, me lembra, ó, você está sendo preguiçoso. Vamos lá, vamos mexer, vamos trabalhar em cima disso. O que está mexendo? O que está acontecendo? Por quê? Toda vez que eu procrastinar, toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa que eu acho que é contra a minha evolução, ela pode me ajudar. Né? As pessoas à minha volta podem me ajudar, ou eu mesmo posso me ajudar. A partir do momento que eu tenho isso tudo, fica muito mais claro eu identificar quando acontecer essa situação. Ou eu falo, opa, por que eu estou reagindo dessa maneira? E a partir daí eu vou refletir e vou traçar as estratégias de superação, de reciclagem intraconsciencial. E a partir daí, gente, a partir do momento que a gente faz uma reciclagem, aquele traço deixa de ser trafar. E a gente ganha uma autoridade moral muito grande. Isso é o máximo. Por quê? Porque a gente vai estar habilitado a ajudar aquelas pessoas que estão precisando superar aquele traço. Já pararam para pensar, vamos supor que tem uma pessoa que é viciada em droga. Já parou para pensar como uma pessoa que é viciada em uma determinada droga e consegue sair daquele vício, ela tem muito mais autoridade moral, muito mais empatia, muito mais condições de assistir as pessoas que estão precisando sair daquele vício e estão querendo sair daquele vício? E assim vai o processo evolutivo. Por isso que a interassistência é uma das coisas mais sérias que existem para a gente fazer. Porque a gente consegue, só quem passou tem aquela autoridade moral e consegue criar um vínculo mais profundo com aquelas pessoas que também estão querendo sair daquela situação. E aí a interassistência ela fica muito séria. Faz muito mais sentido. Tá? E aí agora eu vou trazer para vocês uma casuística trafalista, de um trafal, de um traço faltante. Eu botei aqui, ó, não consigo tempo para escrever meu curso.
Então, aqui agora eu coloquei o quê? O que está faltando para eu escrever o curso aqui nesse caso? O tempo. Então, eu coloquei que o meu traço faltante é disponibilidade de tempo. Quer dizer, o meu traço faltante não, a minha casuística. Tá? Então, quais são os traços que faltam eu desenvolver para eu conseguir ter tempo? Então, vamos lá. Foco. Então, se eu botar mais foco, vai sobrar mais tempo. Priorização, que tem a ver com foco. Disponibilidade. Celeridade, ou seja, fazer as coisas mais rápido para conseguir sobrar mais tempo. Abnegação, ou seja, vai ter que às vezes abrir mão de algumas coisas. Flexibilidade, encaixar na rotina coisas diferentes. Eficiência, eficácia, autoesforço, autodecisão, autossegurança, dedicação, despojamento. Eu botei um monte, gente, e por aí vai. Ou seja, observe como uma pequena casuística, uma simples falta de tempo para eu desenvolver uma determinada atividade, me mostra que eu posso desenvolver uma quantidade enorme de traços que estão faltando eu desenvolver. E uma coisa legal é o seguinte, em algumas casuísticas, eu tenho um traço que ele se manifesta como um trafor. Porém, se eu for para outro contexto, ele às vezes vira o quê? Um trafal, algo que me falta. Então, aí compete a gente a se avaliar, a fazer uma análise mais profunda. Quem dera nós pudéssemos ser simples. Nós somos seres, nós somos consciências extremamente complexas. E os nossos traços, essas nossas características, elas vão assumindo papéis mais relevantes à medida que a gente é exposto a determinadas situações de vida. Tá? E aí, como é que a gente resolve isso tecnicamente? Fazendo esse mapeamento. A gente pega a casuística, bota os trafores associados àquela casuística. Pega no caso, uma casuística traforista, em que a gente acha que a gente desempenhou maduramente algo, de maneira satisfatória, positiva, cosmoética. Tá? Uma casuística trafarista e casuísticas trafalistas, trafais. E assim a gente vai mexendo e vai utilizando os nossos traços para evoluir. Tá bom? Para quem, eu tenho uma dica aqui, que é o seguinte. Para quem ainda não sabe direito como é que funciona a autopesquisa, para quem ainda está se sentindo em dúvida, eu tenho uma sugestão que é o seguinte, que é desenvolver a tridotação consciencial. O que é a tridotação consciencial? É o desenvolvimento intelectual, da comunicação e do parapsiquismo. Se você conseguir desenvolver esses 3 atributos e os traços correlatos a eles, provavelmente você vai estar adiantando a sua evolução. Até você conseguir entender depois, por meio da autopesquisa, quais são os traços principais que você precisa reciclar no momento. Tá? Enquanto você não sabe ainda, enquanto você está um pouco em jejum, isso tudo é muito novo para mim, o que eu posso fazer para evoluir agora? Foca no desenvolvimento intelectual, cognitivo, da sua comunicabilidade e do seu parapsiquismo. Tá? Que a partir daí os outros atributos, os outros traços vão desenvolvendo e você vai conseguir ter um pouco mais de traquejo, você vai fazer um refinamento dessa autopesquisa. Tá? Bem, o Nivaldo Nicolite fez a seguinte pergunta. O ambiente individual, familiar, do trabalho ou estudo pode interferir na aquisição de um... O que está escrito aqui, professora? Ele falou assim, pediu para explicar, ele falou consciência e espiritualidade. Ah, ok, perfeito. Uma espiritualidade plena. As redes sociais são amálgama de ataques a essa busca. Olha, o ambiente influencia muito, Nivaldo. Tá? É aquele negócio, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Diga-me por onde andas que eu te direi também quem és. Por quê? Porque nos ambientes, geralmente, ambientes e pessoas, né, que a gente convive, cria-se conjuntos de pensenes, né, holopensenes, em que você já tem um determinado, como é que eu vou dizer, um determinado estigma ou um determinado foco pensênico. Então, se você quer evoluir, é interessante que você busque qualificar as pessoas que estão à sua volta. Já tem estudos, inclusive, da psicologia que diz isso, da psicologia social que diz isso, que as pessoas à sua volta, as pessoas que você mais interage, elas têm uma influência sobre o seu comportamento, sobre você muito grande. Então, se você está insatisfeito com alguma situação, às vezes vale a pena você ver quem é o grupo que está à sua volta. Tá? Se você consegue assistir o grupo, assista, mas às vezes tem hora que é melhor pular fora. A melhor assistência, às vezes, que a gente faz com um determinado grupo é saindo daquele grupo.
Tá? É por quê? Porque você está mudando de patamar. E às vezes o grupo não quer mudar de patamar. E está tudo certo. É um direito das pessoas querer ficar na situação que elas estão. Mas se a pessoa está querendo evoluir mais rápido, naturalmente ela vai ter que abrir mão de alguns grupos. Porque a evolução, como a gente viu aqui desde o início, é um processo intraconsciencial, é pessoal. Então, você buscar novos grupos faz todo sentido. E a questão das redes sociais é o processo da dispersividade. Além da dispersividade, você tira o foco do que é prioritário. Né? Você geralmente fica como uma pessoa passiva em algumas situações e ativa em outras, porém a autopesquisa, a autoanálise, a autorreflexão, geralmente ela é prejudicada, tá? Porque fica só numa processo de interação eterna. Então, assim, aí compete às suas prioridades. Tem várias pessoas da Conscienciologia que têm rede social, tá? Eu, particularmente, Gabriel, não tenho nenhuma rede social, tá? Mas aí é uma escolha minha, tá? De foco, de onde eu quero colocar a minha energia, tá ok? Espero que eu tenha respondido aí. E uma outra pergunta da Suelen. Gente, quem quiser fazer pergunta, a gente tem poucos minutos até o nosso término aí, então aproveita agora, manda as perguntas que a gente vai encaminhando aqui. Estou pensando no tema e no que já foi esclarecido sobre grupo karma. Okay. No entanto, é desafiador se autoconhecer ou mapearmos nossos traços para evoluirmos enquanto consciência, sem deixar de ser cosmoético com os mesmos, mais próximos e que se sintam afetados com nossas mudanças. Ou daqueles que não compreendem os valores reais evolutivos. Suelen, eu acho que está um pouco alinhado com o que o Nivaldo perguntou, né? O que acontece é o seguinte, olha só, a evolução ela é pessoal e intransferível. E o que geralmente acontece é o seguinte, quando a gente começa a evoluir, é o que eu falei, a gente tem que abrir mão. Não tem como a gente ter tudo no mundo, na vida, tá? Então, eu imagino que dá para a gente conciliar as coisas. Dá para a gente conciliar até o nível da cosmoética. Então, por exemplo, imagina que você tinha lá um grupo de amigos ou no seu caso de amigas, enfim, que seja, se encontrava no barzinho toda sexta-feira para tomar cerveja. Um baita grupo de amigos, pessoal, gente boa, tá tudo certo, não tem nada errado dentro do paradigma de cada um de ir lá tomar sua cerveja no final de semana. Porém, vamos supor que você queira deixar o álcool, por algum motivo que seja, pessoal, tá? O álcool eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa. Estou dando um exemplo intrafísico, tá? Eu não estou dando nenhum exemplo, digamos assim, extrafísico, algo mais elaborado. Se a sua prioridade evolutiva no momento é comprar uma casa ou construir uma casa e você vai precisar juntar dinheiro, você vai ter que naturalmente deixar de beber cerveja. E você não está sendo anticosmoético com aquelas pessoas, você simplesmente está priorizando outras coisas. Assim é a evolução. A gente não precisa ser anticosmoético, e não é anticosmoético simplesmente deixar um determinado grupo. Tá? Dá para a gente conseguir ter a nossa autonomia, a nossa liberdade de vida se posicionando. E se as pessoas falarem que a gente se ficarem magoadas com a gente e tudo mais, a melhor coisa é a gente analisar a nossa intencionalidade. Se a nossa intencionalidade é evoluir, é melhorar, consequentemente você vai estar evoluindo, você vai estar ajudando o grupo. Às vezes não naquele momento, às vezes é importante se separar um pouco do grupo, terminar de fazer aquela reciclagem, para depois você assistir o grupo. Tem grupos, Suelen, que a gente só assiste milhares de anos depois de sair dele. Tem grupo que a gente assiste algumas horas depois de sair dele. A evolução ela não é linear, ela não toma lá da cá, instantâneo, sabe? É tudo com um nível de complexidade. Nós, seres humanos, somos muito complexos. Então eu te pergunto, quantas e quantas vidas você já não teve? Quantos pais você já não teve? Quantas mães você já não teve? Quantos filhos você já não teve? Quantos cônjuges você já não teve? Quantas vezes você foi homem? Quantas vezes você foi mulher? E você abandonou esses grupos. Porque hoje você está como Suelen nesse corpo físico brasileiro. Às vezes você já teve um monte de grupo seu que está, sei lá, na Suécia, na África, quem sabe até em outros planetas. Então, é legal a gente começar a pensar e expandir um pouco mais a nossa visão. Tá? E dá sim para ser cosmoético. É sempre pensando com o viés cosmoético que a gente está falando aqui. Tá bom? Gente, a pergunta do Caio aqui, Caio Megda, vai ser a última pergunta para o nosso horário.
e depois a gente vai fazer o sorteio aí do nosso curso de Projeciologia à Distância, tá? Quais são os primeiros passos essenciais para o desenvolvimento consciencial e a qualidade de vida? Bem, Caio, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a evolução pessoal, tá? O desenvolvimento consciencial, ele é responsabilidade nossa. Tá? Não adianta a gente terceirizar para nenhum santo, para Deus, para ninguém externo. É a gente entender que, para a gente melhorar, para a gente viver melhor, a gente tem que reciclar nossos traços. E também depois que a gente estiver mais fortalecido, um pouquinho mais forte, a gente conseguir assistir os demais com essa reciclagem. Então, a primeira coisa é a gente conseguir reciclar. E a gente cuidar... Lembra aquela história assim, as borboletas vêm quando a gente cuida do jardim? Então, a primeira coisa é a gente cuidar dos nossos traços, a gente cuidar da gente. É a autoassistência. Para depois a gente conseguir fazer a heteroassistência. A partir do momento que a gente se assiste e evolui e amadurece, a gente começa a assistir o grupo, começa a assistir as pessoas à nossa volta. E a gente começa a se livrar das interprisões grupocármicas. A gente consegue o quê? A libertação consciencial. A autolibertação e a heterolibertação. E aí é o start do processo evolutivo. A partir daí tem bastante coisa a mais. Tá? Mas esse é o início. Tá bom? Gente, eu vou fazer agora o sorteio, tá? Antes da gente encerrar aqui. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Aí quem for sorteado, a professora Rosane vai entrar em contato aí pelo Facebook, vai pegar os dados para fazer a inscrição da pessoa, tá bom? Vamos lá. Depois fala do curso quando começa. Ah, sim, claro. Bem, a pessoa que ganhou o nosso curso de Projeciologia à Distância foi a nossa amiga Arielle Lapa. Então, parabéns, Arielle. Você ganhou o curso de Projeciologia à Distância. Estamos muito felizes. As demais pessoas que não conseguiram ganhar o curso, eu sugiro que se inscrevam, tá? Porque o curso é muito bom, dá uma noção muito boa. Isso que a gente conversou aqui foi uma pequena amostra, tá? Uma amostra grátis para vocês. O assunto é muito mais profundo, dá para a gente entrar nas casuísticas, dá para a gente tentar buscar o desenvolvimento consciencial por meio da projeção lúcida. E o próximo CEPAD, que é o curso de Projeciologia à Distância, começa então, que é esse que a Arielle ganhou, no dia 7 de julho, agora, tá? Semana que vem. Para quem quiser fazer inscrição, entra no site www.iipc.org/ead/CEPAD, CPAD. Tá? E aí você pode fazer a inscrição por lá, só clicar em inscrever-se. Gente, o curso é sensacional, eu recomendo. Tá? Sou professor do curso também, não dessa turma específica, mas de outras turmas. Eu agradeço a atenção de todos. Nós do IPC estamos à disposição para vocês, né, por meio das lives, por meio das nossas palestras nos centros educacionais presenciais. Quem quiser saber onde é que tem um centro educacional mais próximo da sua casa, é só entrar no nosso site que as informações vão estar todas lá. Tá bom? Obrigado, uma boa tarde e até a próxima.